Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Estamos aí com mais um vídeo aí, um tema muito polêmico, um tema que eu vejo que muito pouco é tratado e tem tido muita repercussão aí no meio cristão. Gostaria de falar sobre por que os irmãos testemunhas de Jeová afirmam que Jesus foi morto não em uma cruz convencional como essa que todos nós conhecemos, mas sim em uma estaca, um poste reto. Mostrarei para você que temos base bíblica para crer que Jesus morreu em uma cruz convencional como essa que conhecemos. Darei a você base histórica, mas antes disso eu gostaria de falar um pouquinho sobre a denominação dos irmãos testemunhas de Jeová. Eles se apegam ali ao termo stauros, que significa cruz, pode significar estaca. Dentre os muitos significados do termo, estaca é um deles. Eles se apegam a esse significado como se o único significado do termo fosse estaca. O termo estaca foi mais usado no grego clássico e já no Novo Testamento, mais tarde, quando eles usam o termo stauros, significa cruz, essa cruz que vemos aí convencionalmente. Mas eles se apegam apenas a esse significado, o significado de estaca, ignorando todos os outros significados e as fontes arqueológicas e históricas. E a palavra em si, né, a palavra stauros, ela tem esses dois significados, mas ela não carrega em si, né, a forma correta de execução, a forma como foi feita a execução. E para saber mais sobre a exatidão, é necessário primariamente saber em que época e em qual região e sob qual autoridade foi executada a sentença, para termos uma melhor compreensão do termo. Convido a vocês a estudarem um pouco sobre a história dos irmãos testemunhos de Jeová. Eles têm uma tendência de tentar afastar dos cristãos, de um modo geral, seja católico, seja protestante, eles tendem a afastar, a desvincular, de alguma forma, não ter nenhum tipo de associação com os cristãos. Dentre eles, a cruz é um dos objetos pelos quais eles não querem ter vínculo nenhum. Por isso eles negam que Jesus foi morto em uma cruz, essa cruz convencional, e afirmam que foi em uma estaca. Porque há algum tempo atrás, até hoje, muitos usam aquele crucifixo no pescoço, eles têm esse símbolo como um símbolo pagão, para condenar tanto o símbolo quanto o símbolo representado pelo crucifixo, quanto o crucifixo em si. Eles dizem que isso não foi a forma que Jesus foi crucificado e que isso é um símbolo pagão que em nada tem a ver com a morte de nosso Salvador. Mas eu mostrarei para vocês aqui algumas coisas que eles fazem para tentar desvincular de nós, dos cristãos de uma maneira geral. Eles usam, geralmente quando você conversa com um irmão testemunho de Jeová, ele não usa a palavra salvação, né, o preço da salvação. Eles falam, né, o preço pelo nosso resgate, pago pelo resgate. Eles não usam a palavra igreja como nós, e usam a palavra congregação, e ao se referir ao ponto de encontro deles, eles usam o nome salão do reino, que é totalmente diferente dos nomes costumeiros utilizados por nós cristãos. Eles não falam sangue da nova aliança, eles usam sangue do pacto, falam sangue do pacto. Ao se referir ali à ceia do Senhor, eles não se referem à palavra ceia em si, eles falam refeição. É comum, sinônimas, mas eles usam a palavra refeição, e ao se referir à ceia em si, eles falam refeição noturna, para não usar o mesmo termo que nós aí, ceia do Senhor. Na Bíblia deles e nos escritos deles, dificilmente você encontrará a palavra graça, pois em sua Bíblia, a tradução Novo Mundo, a última que temos hoje aí, 2013, a capinha cinza, todas as ocorrências da palavra graça, né, caris, eles verteram por benignidade imerecida. Não aparece nenhuma vez a palavra graça, e sim benignidade imerecida. Presbíteros em cada igreja, eles verteram essa tradução ali, na tradução 1967,
homens mais maduros para cargos na congregação. E na versão atual deles hoje, eles usam ancião em cada congregação, para não usar aí o termo presbítero. E temos aí também uma palavra que já temos até mais dificuldades teológicas contidas por trás do termo, da terminologia, que é a palavra parousia, que eles usam ao invés de dizer a vinda de Jesus Cristo, como está lá em 1 Tessalonicenses 3,13 e 4,15, eles usam, ao invés de dizer até a vinda, na vinda do Senhor Jesus, eles usam a palavra durante a presença ou até a presença. Mas isso é um tanto quanto complicado, porque após ali eles terem errado em seus cálculos ali em 1874, que eles afirmavam que Cristo viria, Cristo não veio. Um cooperador de Barbour, que era um sócio, né, de Rutherford, sugeriu que traduzissem a palavra parousia por presença, ou presença invisível, sem basear em nenhum léxico ou nenhum estudo aprofundado, apenas em um antigo interlinear de Aglotão. Aí a Bíblia de hoje deles vertem a palavra parousia por presença, ou seja, Jesus não veio, é a presença de Jesus, ou seja, pode ser a presença dele no céu, tanto faz como uma coisa dúbia, para não vincular a presença de Cristo, a vinda de Cristo a esse planeta. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Mas vamos lá. A torre de vigia usava o símbolo da cruz em todos os seus materiais, em todos os seus escritos, até 1930. Foi a partir de 1930, leu sobre a administração de Rutherford, que a organização resolveu, né, substituir a cruz pela estaca em seus escritos, ilustrações e na sua doutrina. Eles usavam a cruz nas revistas anteriores a 1930, no cantinho superior, como você pode ver aí, uma coroa de espinhos com uma cruz vazada dentro da coroa, e nessa torre que você vê aí clareando, que é a torre de vigia, se você conseguir notar, observar direitinho, você verá 3 cruzes aí ao longo da parede da torre. Ou seja, eles se utilizavam do símbolo da cruz como nós cristãos até 1930. A partir daí começaram a querer desvincularem dos cristãos, e esse foi um motivo que eles acharam interessante desvincular e se apegaram apenas à tradução ali de estaca, ignorando todo o outro. E a torre, né, a sociedade Torre de Vigia, eles ainda citam, né, em sua Bíblia ali a tradução do Novo Mundo com referências, né, de 1987. É uma Bíblia mais completa, fabricada aí pela Torre de Vigia. Eles citam, fora de contexto, o livro De Crux Libris 3, que é escrito em latim, né, por Justus Lipsius, publicado em Antuérpia em 1629. Ela cita esse texto, esse livro de Justus Lipsius, fora do contexto, e omite o fato do livro trazer pelo menos 15 tipos de cruz ao longo do livro, e omitem também que, ao mencionar a crucifixão de Jesus, Justus Lipsius fala da crucifixão de Jesus e ilustra com uma cruz. Omitem essa ilustração que vem no livro de Justus Lipsius, que é a ilustração da crucifixão de Cristo. Eles mostram a foto da página 19 e omitem a verdade dos fatos. Mais uma vez aí a Torre de Vigia sendo desonesta com os sinceros e honestos irmãos testemunhas de Jeová. Nos dias de Jesus havia pelo menos 3 tipos de cruz, né? A conhecida cruz de Santo André, que é em forma de X, a cruz de Santo Antônio, ou cruz comissa, que é em forma de T, e a cruz imissa, que é a cruz conhecida aí pelos cristãos, por todos nós, que é a cruz na qual Jesus foi crucificado. Plauto, teatrólogo romano, foi quem mais escreveu sobre cruz e crucifixão em Roma, onde Cristo foi crucificado. E ele, né, por viver aí antes de Cristo, por volta do ano 254 ao ano 184 antes de Cristo, ele com certeza sabe mais dos métodos de crucifixão utilizados pelos romanos, pois ele era romano, do que os irmãos testemunhas de Jeová.
Acho que ele é mais digno de confiança que os irmãos Testemunhas de Jeová. Em sua obra, Miles Glorioso, ele descreve o processo utilizado pelos romanos e ele menciona duas peças de madeira, os chips, o tronco que era fincado, a estaca fincada no chão, no solo, e o patibulum, que era a viga transversal. E olha que interessante o que ele escreve na sua obra falando sobre a crucifixão. Veja que interessante. A ti que hás de morrer fora da porta, de mãos estendidas depois de trazer o patíbulo. Isso está na sua obra, claro como a luz do dia, e ele conhecia muito bem. E essa descrição veio a ser confirmada mais tarde por Justino Mártir, que, mais uma vez, tem mais conhecimento dos métodos utilizados pelos romanos do que os irmãos Testemunhas de Jeová. E eu agora irei ler um texto sobre o homem que mais escreveu e estudou sobre crucifixão, que é Rohaut Fleury, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele é francês. Veja o que ele disse. Um pesquisador francês, Rohaut de Fleury, ajudou a esclarecer muita coisa sobre a cruz em que Jesus foi crucificado. Ele fez viagens e consultas em obras antigas, descrições e iconografias. O resultado de sua pesquisa foi publicado em Paris em 1870. Segundo ele, a madeira da cruz era uma espécie de pinheiro oriental e consistia numa haste vertical e outra transversal. Sua altura era de 4,80 m e a viga transversal 2,30 m. E as duas partes juntas pesavam cerca de 100 quilos. É considerado o estudo mais aprofundado e completo sobre a questão de crucifixão. É mais um estudo aí digno de respeito, E agora eu irei apresentar para vocês duas evidências bíblicas que comprovam que Jesus morreu de braços abertos em uma cruz semelhante à que você conhece, meu querido irmão. Duas evidências bíblicas eu acredito que são suficientes e são muito claras para nos mostrar que Cristo morreu crucificado de braços abertos. A primeira se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 37, que diz o seguinte: Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Interessante que se Jesus fosse crucificado dessa forma, como os irmãos Testemunhas de Jeová afirmam, essa informação perderia todo o sentido, porque aqui diz que por cima de sua cabeça puseram a escrita de sua acusação. Se ele foi crucificado como os irmãos Testemunhas de Jeová afirmam, deveria vir por cima de suas mãos, colocaram a sua acusação. Aqui está por cima de sua cabeça. E para essa informação vir desse jeito, ele tem que ter sido crucificado de braços abertos. Essa é uma das evidências que temos bíblica que Jesus foi crucificado da forma como todos nós conhecemos. E a segunda evidência, que é uma evidência claríssima que os irmãos Testemunha de Jeová omitem ou não querem aceitar, irei ler aqui na sua tradução, se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, verso 25. Diz assim: Então os outros discípulos lhe disseram: Nós vimos o Senhor. Mas ele disse, aqui é o caso de Tomé. Tomé disse: Se eu não vir nas mãos dele a marca dos pregos, e não colocar o dedo na marca dos pregos, e não colocar a mão no lado dele, de modo algum acreditarei. É que interessante que João traz no plural: se eu não vir nas mãos, no plural dele, a marca dos pregos, ou seja, mais de um prego, dos pregos nas mãos. Ele ainda traz duas vezes. Colocar o dedo na marca dos pregos. Se as mãos fossem crucificadas da forma como eles afirmam, dessa forma seria apenas um prego. Aqui diz dos pregos no plural. Essa é uma evidência muito forte que Jesus foi crucificado da forma que conhecemos. Que esse simples estudo venha a ajudar tanto a você quanto a mim a crescermos em conhecimento da palavra do Senhor
e em conhecimento de como servir o único Deus verdadeiro, aquele que derramou seu sangue para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Fiquem na paz de Cristo, meus queridos irmãos.